Sem limite. Oferecimento Maxi Lages. Aberta o ano todo para melhor atender você. Ligue 3621-2021. Olá, estamos começando mais um Sem Limite e hoje a gente vai falar com você que quer envelhecer, sim, afinal de contas todo mundo envelhece, só que envelhecer com saúde, de uma maneira saudável e, como diz aí o mito popular, com freio de mão puxada. Você sabe o que é a medicina anti-aging, a medicina anti-envelhecimento? Como você envelhecer, mas ficando um pouquinho mais jovem? É isso que a gente vai saber hoje no Sem Limite com o Dr. Fábio Morábito, que é médico e é especialista na medicina anti-aging. Bom dia, doutor Fábio. Obrigada pela participação aqui no Sem Limite. Mais uma vez, já esteve no Falando Nisso, né, conversando com a gente. Para a gente começar o programa, eu gostaria que o senhor explicasse para o pessoal de casa o que é, no que se baseia essa medicina anti-aging. Bem, a medicina anti-aging ela vai basear principalmente nas pausas hormonais, né? Todo indivíduo, quando começa a envelhecer, os seus hormônios vão decrescendo. E com isso vão surgindo aquelas doenças que a gente chama própria da idade, que na verdade até podem ser próprias da idade, mas elas são evitáveis. A partir do momento que você consegue manter os seus níveis hormonais de quando você era mais jovem, em torno dos 30 anos, você consegue manter a sua qualidade de vida também, né, com saúde. 30 anos é o nosso ápice, ou seja, os nossos hormônios estão funcionando muito bem até 30 anos de idade. Isso, é quando você está na sua fase reprodutiva, no seu ápice. Depois disso, a natureza não precisa mais de você e vai te descartando, vai te desligando aos poucos e você vai envelhecendo porque o organismo não é mais necessário para a mãe natureza. Ou seja, a gente vai tendo pausas hormonais. Sim, e com isso vão aparecendo as doenças. A gente pode dizer então que os hormônios são responsáveis por tudo no nosso organismo? A grande maioria deles, eles vão fazer uma série de reações no organismo, de reparos, né? Eles que vão levar informações para as mais diversas partes do organismo para fazer o organismo funcionar bem. Quer dizer, eles não funcionando, o organismo fatalmente adoece. Sim, ele deixa de funcionar de uma maneira perfeita. Existe assim, não sei se existe uma sequência de parada desses hormônios com a idade? É muito variado isso, né? Cada pessoa tem no seu DNA inscrito mais ou menos quando que ele vai parar, quando não vai. Por isso que a gente tem aquelas pessoas, como Oscar Niemeyer, por exemplo, apesar de ele fumar, levar uma vida às vezes não muito regrada, tudo, tem uma clareza mental muito boa, a saúde dele ainda é muito boa, né? E às vezes você pergunta para ele qual que é a sua... Por que você vive tanto tempo assim, né? Qual é o seu segredo? Não existe às vezes. Ele fala, vai falar uma boa alimentação, não sei o quê, mas às vezes é aquilo da pessoa, no DNA dele, os hormônios dele, aqueles que são mais necessários, estão funcionando por mais tempo. Então é muito variado de pessoa para pessoa, como ela vai envelhecer. Agora, esse desequilíbrio hormonal pode acontecer desde a nascença? Ou seja, a pessoa pode vir com algum desequilíbrio hormonal? Sim, isso pode acontecer também. Aí, nesse caso, a medicina anti-age também é recomendada? Também, mas tem que ver a causa disso daí, porque aí você já não vai prevenir, você vai tentar tratar uma coisa que já veio alterada, vai tentar reparar logo desde o início, né? A gente conhece bastante, é bastante comum para nós, que não somos médicos, a tireoide. A tireoide, o mau funcionamento dela pode provocar o quê? Sim, a tireoide ela que vai ser responsável pelo nosso metabolismo, principalmente, ela que vai dar a velocidade dele. Se a tireoide não estiver funcionando muito bem, o seu organismo ele pode funcionar também mais lento, né? Você vai ficar cansado durante o dia, você pode ter problema de crescimento de unhas, de cabelo, o seu organismo ele vai funcionando cada vez mais lento, né? Ela que vai dar é o motor do seu organismo. Então a tireoide, junto com os outros hormônios, que nem sempre um está sozinho alterado, um é responsável pelo outro, também eles interagem entre si. Então muitas vezes um está alterando o outro, se você melhora só um, o outro às vezes acaba melhorando também, é uma sequência. Nesse caso, como é que atua a medicina anti-age? Ela tenta recuperar todo esse equilíbrio, né? Lembrando que não é só acertar a parte hormonal em si. Na medicina anti-age a gente vai ter uma mudança também no nosso estilo de vida, né?
principalmente no que diz respeito ao exercício, né, ao sedentarismo, que hoje em dia a nossa vida moderna leva a gente cada vez mais ao sedentarismo, e com isso vai causando problemas para o organismo também, vai enferrujando, entre aspas, né? E também uma mudança na nossa dieta. Hoje em dia a nossa dieta também é a mesma coisa, dieta da vida moderna, muito rica em carboidratos, gordura saturada, né? Coisas que com o tempo, com essa ingestão crônica que a gente vai tendo, vai causando problemas para o organismo. Então, além de você tentar corrigir essas pausas hormonais, essas alterações dos hormônios, que às vezes é o mais fácil, que é só tomar um remédio, né? A gente tem que mudar o estilo de vida. Se você não mudar o seu estilo de vida com alimentação e uma atividade física, muitas vezes o que você está tentando acertar na parte hormonal não vai ser tão eficiente. Agora, qual que é a diferença da reposição hormonal que a gente conhece tradicionalmente na medicina comum com a medicina anti-age, que chama-se de modulação hormonal? Como é que é isso? Quando a gente fala reposição, quer dizer que você está tentando repor alguma coisa que você perdeu, que você não tem, né? E na verdade, até o termo está errado, porque na mulher, quando é reposto, ela não usa nenhuma substância, é um estrógeno sintético que você está usando. No seu organismo produz. Então você está repondo tibolona, por exemplo, que é um estrógeno que você não tem, né? Quando a gente fala modulação, a gente está tentando acertar os nossos níveis só, para tentar trazer ele mais próximo daqueles números que a gente falou quando você está com os 20, 30 anos, para você ficar no seu ótimo. Ou seja, a modulação hormonal é a mesma coisa que eu tomar um hormônio como se fosse meu, ele é idêntico. É idêntico. O organismo não reconhece como alguma coisa estranha. Isso, a chance de ter um efeito colateral ou alguma reação estranha é muito menor do que um hormônio sintético. A gente sabe que tem um risco muito maior de doença cardiovascular, derrame, trombose e outras coisas. As mulheres reclamam que engordam. Engorda muito, isso sem dúvida. E são poucas às vezes as mulheres que começam a tomar os hormônios para fazer reposição hormonal e conseguem tolerar por um longo período. Por causa dos efeitos colaterais, elas param. Ok, bom, a gente vai fazer a primeira paradinha aqui no Sem Limite, daqui a pouquinho a gente volta dando mais dicas, principalmente para você mulher que está nessa fase de reposição hormonal, como é que funciona a medicina anti-aging, e a gente também vai ver a ferrugem do organismo que é o estresse, de que forma que a gente pode combater tudo isso com essa nova medicina. Fica aí que a gente volta já já.